que PROC-X é melhor que PROC-V. Fala galera, beleza? Bom, estou aqui mais uma vez com vocês para poder mostrar o porquê que PROC-X é melhor que PROC-V. Dando continuidade aí aos últimos dois vídeos que eu mandei, né? Primeiro eu fiz um robozinho ali, fazendo atualização direta no sistema do TASI. Depois eu fiz o update do banco, né? Para poder atualizar procedimentos. E aproveitando esse gancho, vou mostrar para vocês aqui também uma outra coisa que eu aprendi com a hashtag treinamentos, que foi o PROC-X, tá? Por que que eu prefiro PROC-X do que PROC-V? Um dos motivos é simplesmente porque ele tem menos argumentos para poder mostrar ali as opções na hora de montar a fórmula. E segundo, que ele tem já algumas tratativas, por exemplo, aquela opção, quando o PROC-V não acha a informação, ele traz o hashtag ND, né? Quando ele não acha a opção para poder comparar, como se fosse um erro ali, né? E aí, na hora de você enviar isso para alguém ou apresentar, isso não é legal, né? Deixa o dado ali poluído, né? Então tem forma de tratar. No PROC-V também dá para tratar, usando a fórmula se erro, ou uma fórmula, ou a fórmula C mesmo, simples, tá? Também. Mas dentro do PROC-X isso já está previsto, né? Só você adicionar mais um argumento lá. E também tem mais um motivo ao qual eu prefiro usar o PROC-X do que o PROC-V, que eu vou mostrar para você na prática que vai ser agora. Então vamos lá. Então estou aqui com a coluna procedimento que eu baixei, né, do próprio sistema TASI mesmo, né, com o código do procedimento, o tipo, a classificação e a apuração, né, que são os três campos que eu preciso alterar, né, conforme eu mostrei para vocês lá nos outros dois vídeos. Sendo que para o banco eu preciso fazer o update usando o código que ele representa e não da palavra. Então aqui, como você vê aqui, ó, o código tem o classificação, procedimento, tipo correta, apuração de custo e quantidade. Então, para poder você salvar no banco, você não vai levar a palavra para gravar no banco, você vai ter que levar o código que ele ao qual representa. Então, a gente precisa fazer essa conversão, né, do nome pelo código antes de subir a tabela para o banco, né, e fazer a mesclagem lá usando o comando mesh. Então, aqui eu já até adicionei aqui as colunas, né, CD tipo, classificação e apuração. Né? Inclusive, eu até coloquei o nome aqui das colunas, que é o mesmo nome que a gente usa dentro do banco. Né? Então, isso vai ajudar a facilitar na hora de montar o SQL lá, a queryzinha do SQL. Então, o que que a gente vai fazer? É aqui que a gente vai usar o PROC-X. Eu poderia, né, já ter feito uma queryzinha para poder já trazer tudo redondinho aqui para mim, mas eu preferi mostrar aqui para você ver a questão do PROC-X, do porquê que ele é melhor que o PROC-V, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui digitando a fórmula, né? Sempre com sinal de igual ao primeiro, o nome da fórmula, PROC-X, e aí eu vou dar um tab. Esse tab aqui é justamente somente para mostrar, deixar aqui bonitinho. Tu viu ali que eu comecei a digitar o PROC-X em maiúsculo, dei o tab, ele botou tudo maiúsculo, que é o padrão que o Excel usa mesmo, né? E já abriu ali o parênteses, né? Então a gente, dando o tab, ele já dá essa arrumada, vamos dizer assim. E aí, qual o valor que a gente vai pesquisar? Inclusive, está até dizendo aqui, ó, qual o valor que a gente vai pesquisar? A gente vai pesquisar a palavra consulta. Deixa eu tirar o zoom. E aonde a gente vai pesquisar essa palavra consulta? Melhor, na nossa tabela de tipo de procedimento, que está aqui. Então, ele vai procurar a palavra consulta nesse range aqui da coluna B. E aí já vai já o primeiro motivo ao qual eu uso o PROC-X em vez do PROC-V, porque no PROC-V o argumento ao qual a gente iria comparar, que no caso aqui é a descrição, né, daqui da planilha tipo procedimento com a planilha de procedimento, a coluna que a gente vai fazer a comparação, ela teria que estar sempre à esquerda do resultado da resposta. Sempre à esquerda, não pode ficar como está aqui, né? Eu vou procurar aqui no meio da coluna a palavra-chave para poder trazer a primeira coluna, que está à esquerda. No PROC-V isso não funciona, né? Eu poderia, quer ver? Deixa eu até fazer assim, ó. Deixa eu adicionar uma coluna aqui, pegar esse cara, trazer para cá e aqui dar uma excluir. Então, para o PROC-V funcionar, como a coluna de comparação que eu vou usar é essa aqui da descrição, ele teria que estar exatamente assim, do jeito que está aqui, à esquerda do dado, da onde a gente quer trazer a resposta. Mas com o PROC-X isso não precisa, ela pode estar em qualquer lugar e que vai sempre dar certo. Então, esse já é um dos motivos ao qual eu prefiro o PROC-X do que com o PROC-V. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para voltar como estava antes. Beleza. Então, vamos voltar aqui para a fórmula. PROC-X. Vamos procurar a palavra consulta, ponto e vírgula, lá na nossa outra tabela.
E aí, já que já vai também um gancho aqui de mais um atalho, que também que eu aprendi com a hashtag. Seleciona, né, a primeira celular a partir da onde você quer que traga o resultado. Vamos usar o comando do teclado Shift, Ctrl, seta para baixo. Para a gente selecionar até a última linha lá, 124 linhas, tá vendo? Vamos usar ponto e vírgula agora. E o que a gente quer trazer de retorno, né? Ao comparar essas duas colunas que a gente acabou de selecionar, a gente quer trazer o código, que é o que está aqui na primeira coluna. Então a gente vai voltar lá para o início, vamos selecionar a partir da onde a gente quer começar a busca e de novo, Shift, Ctrl, seta para baixo. Beleza, selecionou todas as colunas. Até aqui, isso aqui já é o suficiente para poder o ProcX funcionar. Mas aí já vem uma outra tentativa, que é o segundo motivo pelo qual eu já gosto de usar o ProcX do que com o ProcV. Tá vendo aqui, ó? Se não encontrado. Isso aqui é justamente para poder tratar caso o ProcX não ache o dado, né? No ProcV, quando ele não encontra o dado, ele traz por padrão aquele hashtag ND, né? Hashtag N/D, né? E aí tem formas de você tentar contornar isso usando a fórmula se erro ou o se normal, né? Já para ele, caso tiver a palavra, né, hashtag ND, para ele trazer uma outra informação ou um campo vazio. Mas aqui já está dentro dos argumentos do ProcX. Então não precisa você adicionar o ProcV e depois incorporar ele, botar ele dentro de uma outra fórmula do se erro, por exemplo. Né? Já está dentro dos argumentos. Então aqui, ó, é só usar o ponto e vírgula, já habilita já a opção. Aqui, ó, usar o ponto e vírgula, ele já veio para essa opção aqui. E aqui, o que, que eu quero dizer, que eu quero tratar quando ele não encontrar informação? Eu quero que ele traga um campo vazio, né? Então, para representar o campo vazio, aspas, aspas. É assim que o Excel entende como campo vazio. Então, caso não seja encontrado, ele vai trazer o campo vazio. Você poderia colocar qualquer outra informação, por exemplo, aqui entre aspas, você podia colocar aqui, ó, não encontrado. Ele iria trazer o texto não encontrado, caso a informação realmente não fosse encontrada, né? Mas no meu caso não, no meu caso eu preciso que a informação esteja vazia, porque, né, eu vou fazer aquele update no banco de dados. Então aqui acabam nossos argumentos. Vou fechar aqui o parênteses, tá? Enter, beleza. Ele já trouxe aqui código 71, que se refere à consulta, né? Para poder agora puxar a fórmula até lá embaixo, o que, que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique aqui nesse quadradinho que tem aqui bem no cantinho aqui embaixo, aqui, ó, um duplo clique. E ele preenche a fórmula até a última linha. Até a última linha. Tá vendo? Beleza. Agora vamos para o segundo passo, que é classificação. Vamos começar da mesma forma, igual. PROC-X, dá um tab, já parei. Opa, escrevi errado aqui, ó. PROC-X. Dá um tab, para ele já inserir o parênteses ali, identificar a fórmula. Vamos selecionar aqui a célula da classificação, ponto e vírgula, e é onde a gente quer fazer a comparação. Lá na nossa outra planilha de classificação, que está aqui. Dá um zoom aqui. Então, o que que eu quero? Eu quero que ele busque aqui, ponto e vírgula, e me traga os números, e vírgula. E, se não for encontrado, vou trazer aqui. Se não for encontrado, eu quero o campo vazio, novamente. Enter. Voltamos para a nossa planilha original. E aqui, como a gente fez antes, duplo clique, prontinho. Então aqui, ó, já trouxe a célula vazia, tá vendo? Quando ele não encontrou a informação. E aqui a mesma coisa, célula vazia. Se eu tivesse não colocado o argumento, o ProcX iria funcionar da mesma forma, sendo que na hora de colocar o campo vazio, ele não ia colocar, ele ia colocar o hashtag ND, igual que acontece no ProcV. Então eu posso tirar aqui o argumento só para vocês verem, dar um Enter, vou dar um duplo aqui para poder puxar a tela embaixo, e aí vocês verem, vão ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é ND. Então quando ele não encontrou a informação, ele trouxe o ND. Então para poder deixar a planilha bonitinha, né, com um visual menos poluído, vamos fazer essa tratativa. Deixa eu colocar aqui de novo, para deixar como está. Dá um duplo clique e voltou a ficar vazio. Beleza. Agora aqui na apuração de custo,
Eu vou fazer de outra forma, porque aqui somente é duas opções, ou quantidade ou tempo, tá? Na apuração de custo. Então eu poderia também ir lá no banco, lá ver onde está armazenada essa tabela, baixar essa tabela, fazer o PROC-X, né, como a gente está fazendo aqui nas outras duas colunas, só que como é menos argumentos, então faz mais sentido eu fazer de outra forma aqui, a forma também fica menor, né? Com dá menos trabalho para a gente, né? E aproveito o gancho já para mostrar uma segunda forma para vocês, que é a fórmula do C, né? A fórmula de condição C. Que a gente pode usar da seguinte forma. Então vamos dar aqui, ó, C. E aí, o que que a gente precisa? Aqui na produção de custo, para poder subir para o banco, eu preciso ou levar a letra Q para a quantidade, ou a letra T para o tempo. Então, o que que a gente vai montar aqui, ó? C, célula H2 for igual à palavra quantidade, ponto e vírgula. O que que eu quero fazer se essa informação for verdadeira? Eu quero trazer a letra Q. Se ela for falsa, eu quero trazer a letra T. Pronto. A forma bem menor do que a gente estava usando o PROC-X, né? Como a gente só tem ali a apuração, na apuração de custo, a quantidade e o tempo, então faz mais sentido usar dessa forma, que é mais rápido, né? Do que você ir lá, baixar toda a lista de apuração de custo, né? Fazer o PROC-X. Então aqui, ó, bem tranquilo, representou aqui a letra Q, né? Da quantidade. Dou no duplo clique aqui para poder puxar até lá embaixo. E aí a gente vê, e aí a gente vê aqui puxando o Q ou o T. Então ficou bem mais simples, né, do que usar o PROC-X no caso aqui, né? Então a gente tem que saber também usar as fórmulas do Excel, né? Porque a gente sabe o PROC-X, que é realmente uma ferramenta boa, que a gente vai sair disparando para tudo, né? A gente tem que sempre perceber. Às vezes é mais fácil fazer uma outra forma mais simples, né? E aí, o que que a gente precisa, eu precisaria fazer aqui agora? Eu preciso salvar esses dados aqui numa nova base, né? E sem a fórmula. Você pode reparar aqui que quando eu clico aqui, ó, aqui em cima aparece a fórmula, não é o dado em si. E eu preciso tirar essa fórmula, né, para poder eu conseguir importar as informações lá para o banco. Como é que a gente faz? Vamos selecionar toda essa área aqui nova que a gente preencheu. Eu vou usar aqui no teclado Shift seta para o lado duas vezes para chegar até a coluna. E mais uma vez Shift Ctrl seta para baixo para poder selecionar todas as linhas até a última linha aqui do Excel onde está preenchida, 9.400 linhas. Beleza? E aí como é que a gente vai fazer para poder tirar a fórmula? Simples, dois comandos. Vamos dar Ctrl C para copiar todos os dados, né? Pode ver que ele está pontilhado aqui, ó, no cantinho, ou seja, está copiando. E vamos clicar com o botão direito do mouse aqui na área selecionada mesmo. Tá, direito do mouse. E vamos usar essa opção aqui, ó. 1, 2, 3. Porque o que ele vai fazer? Ele vai copiar todos os dados que está ali, a fórmula e o valor exibido, e vai colar apenas o valor exibido. Ou seja, ele vai retirar a fórmula. Então, vamos clicar aqui e agora, quando a gente seleciona o dado, ele aparece realmente o dado aqui na barra de fórmula, tá vendo? Já não é mais a fórmula. A fórmula foi removida. Beleza. Agora ele está prontinho para você montar a sua tabela com as colunas e os dados que a gente precisa para poder fazer o comando lá do Mesh, lá do SQL Developer, que a gente fez antes. Aí aqui, ó, eu até deixei já pronto aqui na abinha base aqui, os dados que estavam lá, que vocês viram no vídeo anterior. Tá aqui o código, o tipo, classificação e o custo. Bom, então por enquanto é só. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre Excel, SQL e o comando Python lá do nosso robozinho, acesse o link aqui na bio da minha página para poder se inscrever lá no curso da hashtag treinamentos. Valeu? Vou ficando por aqui. Até a próxima.